Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Bianca, eu sou coordenadora da linha temática Feminilidade, e hoje nós vamos aprender, então, sobre feminilidade na perspectiva do Espírito Santo, tá bom? Então, antes da gente começar, vamos definir algumas coisas para a gente não ficar muito perdido e também para que não fique muito abstrato as coisas que a gente vai falar aqui. Então, o que é a feminilidade? Eu gosto sempre de falar o que é feminilidade. Feminilidade é, segundo o dicionário, um conjunto de características, de particularidades que dizem respeito ao universo feminino, ao comportamento feminino também. Deixa eu só me achar aqui. Pronto. E como que a gente enxerga esse universo, as questões relacionadas ao comportamento feminino, a partir da ótica do Espírito Santo? Buscando entender quem ele é, buscando entender um pouco sobre a sua doutrina e o que as Escrituras falam a respeito do Espírito Santo. E a partir daí, a gente começa, então, a relacionar esses aprendizados, essas características, esses ensinamentos com o universo feminino. Antes de eu começar, só queria perguntar para o Lincoln se eu estou gravando a aula. Sim, tá gravando, Sim? Bia. Tá bom. Tá tudo certinho aí. Tá, é a minha primeira vez, eu não estou aprendendo a mexer aqui. Então, vamos lá. A gente vai usar como base a nossa aula hoje o Evangelho segundo Lucas. Por quê? Como a minha tradição ela é a tradição pentecostal, eu vou interpretar as escrituras a partir dessa perspectiva, dessa linha. Caso alguém aqui não tenha a mesma tradição, tenha outra linha de interpretação, eu peço que aproveite o que for bom, o que for possível aí, na medida do possível. Por que é importante salientar isso? Porque o Evangelho de Lucas, para nós pentecostais, ele não é meramente um escrito histórico. Nós entendemos que Lucas ele tem implicações teológicas. Então, aqui no Evangelho de Lucas, as histórias elas não foram escolhidas de forma aleatória, apenas ali para narrar como Jesus nasceu, os milagres que ele fez, o que aconteceu por enquanto que ele estava andando em nosso meio. Nós acreditamos que o Evangelho de Lucas, ele usa essas histórias como ferramenta para apresentar a sua teologia. E é muito significativo que Lucas escolha aspectos do universo feminino para apresentar a sua teologia, para introduzir as suas preocupações teológicas. Então, a gente vai falar hoje aqui sobre uma feminilidade carismática. Mas o que é uma pessoa carismática? Bom, aqui no contexto da nossa aula, a gente vai entender uma pessoa carismática como uma pessoa que ela é impulsionada, que ela é motivada pelo Espírito Santo. É aquela pessoa que realiza coisas, realiza empreendimentos que humanamente talvez ela não conseguisse realizar. Então, ela recebe essa força, esse poder do Espírito Santo. E nós vamos falar, então, sobre uma feminilidade que compreende, que dá espaço ao Espírito Santo. Tudo certo até aqui? Ninguém tem nenhuma pergunta? Vamos continuar, então. Então, continuando ali nos primeiros capítulos de Lucas, nada mais, não teria outra opção do que escolher Maria, né, como a primeira pessoa. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Então, a gente vai começar com Maria como um exemplo de mulher que foi essa pessoa carismática, ou foi essa pessoa direcionada e impulsionada pelo Espírito Santo. Então, Lucas, o escritor do Evangelho, ele decide registrar a ação do Espírito Santo logo nos seus primeiros capítulos. E nós vemos que a maternidade
é o meio pelo qual o Espírito Santo, através do seu poder, realiza o que os judeus passaram muitos anos ouvindo. Deixa eu só ver aqui. Eles escutaram durante muito tempo essa profecia, como profetizou o profeta Isaías, abre aspas. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Então, essa profecia ela é repetida no livro de Mateus, capítulo 1 e 23, porque essa profecia se cumpre, então, na vida de Maria. O cumprimento dessa promessa ela traz um grande impacto na história da feminilidade sobre a Terra, sobre o universo feminino. O universo feminino, ele nunca mais seria o mesmo, pois os aspectos da feminilidade, eles foram elevados em sua importância e significado. E isso aconteceu através do agir do Espírito Santo. Então, a história de Maria, ela nos traz alguns ensinamentos importantes. Qual é o primeiro ensinamento? O primeiro ensinamento que nós aprendemos é que a mulher ela não deve ser desprezada ou descartada no reino de Deus em razão da sua feminilidade. O que eu quero dizer com isso? Que a mulher ela não pode ser desprezada ou descartada em razão das suas características femininas, em razão das suas especificidades femininas. Uma vez que nós vemos na história de Maria que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, decidiu usar exatamente essas características para abençoar a humanidade. Então, ninguém pode desprezar a mulher em razão das suas características se o próprio Deus as considerou útil para o seu reino, e nós vemos isso na história de Maria. O que mais a gente pode aprender com Maria? Que o Espírito Santo nos ajuda a vencer o medo. Em Lucas, capítulo 1, versículo 28 e 34, vocês me dão uma licencinha para eu pegar a Bíblia que eu esqueci? Só um minutinho. Professor, esquecer a Bíblia no estudo da Bíblia. Vamos lá, né, gente? Vamos lá. Mas eu vou ler esse trecho aqui porque é importante para a nossa reflexão. Então, em Lucas, capítulo 1, versículo 28 e 34, fala assim: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Versículo 29. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e ele porá o nome de Jesus. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, no primeiro momento, Maria sentiu medo, Maria teve
muitas dúvidas sobre o que aquela gravidez poderia significar para ela, estar grávida sem estar casada. Aquela gravidez poderia resultar na sua ruína, a sua reputação poderia ser manchada para sempre. Talvez ela nunca mais fosse considerada apta ao casamento. E talvez nós, no lugar de Maria, nós tivéssemos essas mesmas perguntas e esses mesmos temores. E no versículo 35 que nós lemos, o anjo responde para ela, dentro desse contexto, que o Espírito Santo viria sobre ela. Então, depois dessa resposta, é impressionante que Maria responde: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. E é claro que nós estamos falando aqui de uma jovem exemplar, mas eu também consigo ver a fragilidade da humanidade de Maria. Maria teve medo, Maria teve dúvidas, Maria pediu ali esclarecimentos para o anjo de como aquilo poderia acontecer. Porém, nesse processo, eu vejo o Espírito Santo não apenas gerando o menino Jesus em seu ventre, mas capacitando Maria para que ela tivesse condições de enfrentar todas as dificuldades que poderiam vir daquela nova realidade. O Francis Chan, quando ele fala no seu livro Deus Esquecido sobre essa questão, ele diz que se nós desejamos de fato conhecer o Espírito Santo, a gente precisa perguntar com honestidade se nós queremos cumprir a vontade de Deus. Porque se essa for a nossa vontade genuína de conhecer o Espírito Santo de Deus e cumprir a sua vontade, haverá momentos em que será necessário nós renunciarmos o medo. Haverá momentos em que será necessário nós enfrentarmos as circunstâncias, mesmo com tudo que isso possa significar. Ele, abre aspas, Francis Chan diz assim: você precisa soltar as rédeas da sua vida e se dispor a ser guiado, venha o que vier. E a gente enxerga essa coragem, essa disposição de se colocar diante, de se submeter à vontade do Senhor na vida de Maria. A ousadia e a coragem são características, então, que são recorrentes nos escritos de Lucas. A gente começa a ver aqui no Evangelho de Lucas, depois a gente vê em Atos também, que é essa capacitação sobrenatural do Espírito Santo. É claro que, de uma perspectiva pentecostal, nós não temos indícios de que Maria foi batizada com o Espírito Santo. Então, eu não estou falando de uma capacitação nesse sentido, de um revestimento de poder nesse sentido, mas eu acredito que somente com o auxílio do Espírito Santo, Maria foi capaz de ser mãe de Jesus. E quando eu digo ser mãe de Jesus, eu não estou me referindo apenas à gestação. Nós, mulheres, a gente tem compreensão de que ser mãe não significa só carregar uma criança durante 9 meses. Ser mãe, a maternidade, envolve muitas outras coisas. Mas nesse contexto de Maria, a gente observa algumas dificuldades a mais. Por que eu estou salientando isso? Porque às vezes eu vejo as pessoas falando de Maria como se ela fosse apenas um receptáculo. Mas Deus não precisava só de um útero. Deus precisava de alguém, de uma mulher que cuidasse do Messias, de alguém que ensinasse o Salvador do mundo a dar os seus primeiros passos, alguém que ensinasse Jesus sobre a vida, alguém que amparasse Jesus, que lhe desse um abraço, que lhe desse um beijo de mãe quando Jesus estivesse triste, alguém que passasse a noite acordada quando Jesus estivesse doente, alguém que respondesse as perguntas difíceis da adolescência, uma companheira,
uma amiga, alguém que o Salvador do mundo pudesse confiar. E depois de tudo isso, de todo esse processo, Maria viu aquela criança dar os primeiros passos, Maria viu Jesus se tornar adolescente, Maria viu Jesus se tornar adulto, Maria viu os primeiros passos de Jesus, Maria soube dos milagres que Jesus realizou. Depois de tudo isso, Maria teve que observar, impotente, a morte cruel de um filho inocente. Então, provavelmente, naquele momento, Maria não tivesse a dimensão completa do que a morte de Jesus significava, porque nem os discípulos entenderam muito bem o que estava acontecendo, mas ela teve que ser forte para suportar. E eu tenho certeza que esse fardo tão pesado, que nós não saberíamos o que nós iríamos fazer no lugar de Maria, ele só foi possível ser carregado com o auxílio do Espírito Santo. E o que eu trago de ensinamento para nós é que a gente precisa compreender a importância do Espírito Santo no nosso universo, na nossa feminilidade, na nossa vida. Alguém quer fazer alguma colocação? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat se alguém está falando. É verdade, Bia. Maria criou o filho literalmente para o mundo. É verdade. Ela foi a primeira mulher a ser habitada por Deus. Que bonita essa frase. É verdade. Então vamos continuar aqui. Uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ela é corajosa. E eu acho que em razão, talvez, dos muitos filmes que a gente assistiu da Disney, a gente associa muitas vezes a feminilidade ou ser mulher com fraqueza, como uma princesa que precisa sempre ser salva por alguém. E é claro que aqui eu não estou dizendo que nós não podemos ser salva por homens, ou que a gente não pode ser auxiliada por homens, não é essa a questão. Eu estou me referindo aqui à ideia equivocada que muitas vezes se constrói dentro da igreja, de que qualidades como ousadia e coragem não podem fazer parte daquilo que a gente entende como feminilidade. Daí, com esses questionamentos, com essa compreensão equivocada, a gente passa a excluir, muitas vezes, mulheres que possuem esse tipo de perfil. Eu, por exemplo, nunca vi um congresso de mulheres que tenha tido como história base a história de Jael. Né? Normalmente é ali a história de Esther, a história de Ruth. Normalmente essas histórias passam ali a ideia de que existe uma feminilidade aceitável. Mas as escrituras, elas ampliam a nossa visão a respeito de feminilidade. E na história de Maria, nós vemos uma combinação muito potente e muito curiosa entre maternidade e coragem. E a minha oração, então, minhas irmãs, é que Deus nos faça mulheres corajosas para que a gente possa cumprir a vontade de Deus, como Maria fez. E para cumprir a vontade de Deus é necessário ter coragem. Quando nós observamos a narrativa bíblica, ali no Novo Testamento, Lucas, Atos, a gente vê pessoas fazendo coisas difíceis e sendo guiadas pelo Espírito Santo. Como, por exemplo, Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Talvez nós não tivéssemos coragem para enfrentar uma multidão raivosa, falando verdades a respeito do evangelho que faziam aquelas pessoas ranger os dentes. Mas Estevão, ele não tinha uma coragem natural, ele não tinha uma coragem humana, ele tinha uma coragem que vinha do poder do Espírito Santo. E nós, minhas irmãs, nós precisamos desse poder na nossa vida. O mundo jaz no maligno e nós precisamos ser mulheres corajosas para a glória do Senhor. Mas esse empoderamento, essa coragem que eu estou falando aqui,
é bom que eu frise, ela não tem nada a ver com o empoderamento, o discurso de empoderamento que o mundo prega. Porque esse discurso de empoderamento, ele pode passar a falsa sensação de que nós somos autossuficientes, que a gente dá conta de tudo, só contando com a nossa capacidade, com a nossa inteligência. Essa coragem que eu estou falando aqui é a coragem que vem do Espírito Santo. Quando Francis Chan ele escreve sobre isso, ele diz que sem o Espírito Santo nós agimos com as nossas forças. E nós só conseguimos atingir resultados limitados à condição humana. E é exatamente esse o motivo que muitas vezes nós mulheres nos encontramos cansadas, nos encontramos frustradas, nos encontramos sobrecarregadas, porque nós percebemos que nós não damos conta de tudo. E aí a gente fica com aquela sensação que a gente rema, rema, rema e não sai do lugar nunca. Mas a coragem do Espírito Santo, qual a diferença da coragem que vem do Espírito Santo para a coragem do mundo? Porque a coragem do Espírito Santo, ele vem com sabedoria. No livro de João, capítulo 14 e versículo 26, o Espírito Santo é apresentado como conselheiro. E nesse mesmo versículo nós recebemos a promessa de que ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de todos os ensinamentos que fossem necessário lembrar. Então, minhas irmãs, nós precisamos ser mulheres sábias. A sociedade, a igreja, não precisa só de mulheres corajosas, não precisa só de mulheres fortes, precisa de mulheres que sejam fortes e corajosas, mas não fortes, corajosas e sábias, mas não uma sabedoria qualquer, uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem de Deus, uma inspiração que venha do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o mais interessado em nos aconselhar. Quando nós pedimos para que o Espírito Santo de Deus nos aconselhe, minhas irmãs, nós não estamos pedindo nada que o Espírito Santo não queira fazer. O Espírito Santo é o nosso mentor, ele é o nosso consolador, ele é o nosso guia. E eu te convido nessa noite a fazer a oração do salmista. O salmista ora no Salmos 143, versículo 10, ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Em outras traduções dizem caminho seguro, terra de retidão ou ainda por caminhos retos. Que essa oração não se aparte da nossa boca. Que o Espírito Santo de Deus nos ensine a fazer a vontade do Senhor e nos guie por caminhos seguros. Gente, alguém quer fazer um comentário? Podemos seguir? Pode abrir o microfone, fazer uma contribuição, se quiser. Vamos seguir, então. Então, além de Maria, que é esse exemplo grandioso para a nossa vida, tem a Ana a profetisa. Então, a história de Maria se cruza com a história da profetisa Ana, quando Maria e José vão até o templo apresentar Jesus, e lá está a profetisa Ana. Por que eu faço questão de trazer a profetisa Ana para a nossa aula hoje? Porque demonstra a diversidade que há no universo feminino, ou entre nós mulheres. Nós não somos iguais, nós não temos as mesmas qualidades, as mesmas personalidades, nós temos dons diferentes, e é exatamente desta forma que ocorre a edificação da igreja. Porque aquilo que eu não encontro em mim, eu encontro no outro. E Maria, então, ela serviu a Deus através
da sua maternidade. Ana serviu a Deus profetizando. Quem era Ana? Ana era uma senhora idosa, já viúva, que não deixava de frequentar o templo, e de acordo com Lucas, ela, abre aspas, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Sabe quantos anos a profetisa Ana tinha? Ela tinha 84 anos. Fala, Bia. Acho que ela abriu o microfone sem querer. Vamos seguir, então. Foi sem querer. Tudo bem. O que nós aprendemos, então, com a profetisa Ana? Deixa eu passar aqui o slide. Primeiro ponto. Ah, tá bom, a Bia tá andando e ouvindo a aula. Isso aí, essa aqui é uma coordenadora enganjada, esforçada. Gostei, Bia. O que nós aprendemos, então, com a profetisa Ana? Nós precisamos aprender a parar de viver uma feminilidade de performance. Vamos com calma para a gente entender o que eu quero falar aqui. Então, é claro, minhas irmãs e irmãos que nos ouvem, que uma casa bem limpa, uma mesa posta, uma refeição saborosa que a gente faz com amor para as pessoas que a gente ama, todas essas coisas, elas honram a Deus. Paulo, inclusive, instrui a Tito que ensine as mulheres mais velhas a ensinarem as mulheres mais jovens a serem boas donas de casa. Então, esses aspectos da feminilidade, elas são coisas boas, elas amam a Deus. A gente não precisa desprezar isso para tentar provar alguma coisa. Mas, em contrapartida, também não podemos esquecer que feminilidade, principalmente cristã, também tem a ver com espiritualidade. Feminilidade cristã também tem a ver com uma vida de oração, com uma vida de devoção, com uma vida de jejum e reflexão da leitura da palavra. Porque essa, como mostra a profetisa Ana, é uma vida de adoração ao Senhor. Alguém quer fazer alguma colocação? Vamos para o segundo tópico. O que mais que a gente aprende, então, com a história da profetisa Ana? A gente aprende que nós precisamos dizer não ao desprezo de mulheres idosas e viúvas. Um dos pecados mais graves e recorrentes do povo de Israel era justamente o desprezo e a falta de cuidado com as viúvas. E Deus, então, ficava toda hora sempre chamando a atenção ali do povo de Israel nesse sentido. Então, se atualmente nós, mulheres jovens, a gente sente muitas vezes a dor de sermos desprezadas apenas por sermos mulheres, imaginem como deve sentir a dor do desprezo mulheres idosas e viúvas que muitas vezes são desprezadas pela própria família, pelos próprios filhos, pelos próprios netos, pessoas muitas vezes que elas ajudaram a criar, pessoas muitas vezes que elas ajudaram a sustentar. E esse tipo de coisa não pode acontecer em nosso meio de forma alguma. A gente não pode deixar que esse tipo de coisa aconteça nas nossas comunidades. Nós precisamos aprender a cuidar dessas mulheres. Nós precisamos honrar essas mulheres, ouvir essas mulheres, aprender com essas mulheres. Porque assim como Ana, a profetisa, elas têm muito a contribuir para as nossas vidas e para a comunidade da fé. E nós precisamos, inclusive, relembrar a essas mulheres que a história delas não acaba na terceira idade e nem com a viuvez.
não, infelizmente, não é raro nós encontrarmos mulheres viúvas e idosas que acham que a vida delas acabou, que acham que elas não têm mais nada a aprender, que acham que elas não têm mais nada a contribuir. E nós podemos demonstrar e inserir essas mulheres no nosso meio, no cotidiano ali da igreja, mostrando a essas mulheres através do nosso amor por elas, lembrando a elas o quanto elas são relevantes para o corpo de Cristo. Eu estava lembrando agora aqui, eu estava ajudando os líderes da minha antiga igreja com jovens, e eu fiz uma dinâmica. Eu não me lembro qual era o estudo bíblico, mas eu fiz uma dinâmica para que os jovens conhecessem as mulheres idosas da nossa igreja. Por quê? Porque eu fiz a pergunta de quantas mulheres viúvas nós tínhamos na igreja, ou qual era o nome das mulheres idosas que nós tínhamos na igreja. E o que me chamou a atenção é que os jovens não sabiam quem eram essas pessoas. Então, muitas vezes, infelizmente, mulheres idosas e mulheres viúvas, e homens viúvos também, acabam passando desapercebido na sociedade. Acabam passando desapercebido como se eles não tivessem mais importância. Mas nós, que somos filhos de Deus, a gente não pode deixar que isso se normalize em nosso meio. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou seguir, então. Deixa eu passar para o próximo slide. Estamos indo para o finalzinho da nossa aula, então. A alegria do Espírito Santo e o encontro de Maria e Isabel. Eu sei que a narrativa aqui está um pouco fora de ordem, mas eu queria acabar com essa história porque eu acho muito linda a história entre Maria, a história de amor e amizade entre Maria e Isabel. Infelizmente, é comum para nós mulheres, e as mulheres que estão aqui sabem do que eu estou falando, infelizmente é comum a gente presenciar entre as mulheres muita competição. E esse sentimento de competição, de inveja, são obras da carne que entristecem o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus também se alegra. Quando o Espírito Santo se alegra? Quando nós amamos umas às outras. Quando nós admiramos umas às outras. Quando nós torcemos umas pelas outras. Todas essas atitudes de amor, elas alegram. Porque se o Espírito Santo se entristece, significa que ele também se alegra. E nessas demonstrações de amor, nessas obras de amor, é que o Espírito Santo se alegra conosco. Se Isabel, por exemplo, não fosse uma mulher piedosa, talvez ela ficasse enciumada por não carregar o Salvador do mundo. Talvez ela pudesse se perguntar, já que eu sou uma mulher mais velha, mais experiente, por que eu não estou carregando o Salvador do mundo e quem está carregando é a Maria? Ela poderia fazer esses questionamentos, mas Isabel era uma mulher temente a Deus. E eu tô me lembrando aqui de uma história que eu estava comentando com a minha mãe essa semana, que eu já vi mulheres grávidas brigarem por nome de crianças. Tanto nome para escolher, brigaram porque estavam grávidas juntas e queriam colocar o mesmo nome. Então, assim, em razão do nosso coração pecador, podem surgir inúmeras possibilidades de competição entre nós. Mas nós temos que seguir esse exemplo de Maria e Isabel. No capítulo 1 e versículo 41, versículo 41 até o 46, Lucas descreve a reação de Isabel quando ela escuta a saudação de Maria. Quando Maria recém tinha chegado na sua casa, e eu vou ler, porque é uma descrição muito bonita. Quando Isabel ouviu a voz de Maria, o bebê agitou em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em voz alta exclamou: Bendita
é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada, a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Fico imaginando essa cena, eu acho essa cena maravilhosa. O Espírito Santo se manifestou de uma forma tão poderosa. Não precisou ter pregação, não precisou ter louvor, não precisou ter bateria, não precisou ter músicos. Claro que todas essas coisas são boas, mas o que eu quero demonstrar aqui é que o Espírito Santo se manifestou de uma forma poderosa na demonstração de amor de uma amizade. Sabe por que às vezes, irmãos, o Espírito Santo não se manifesta entre nós? Sabe por que muitas vezes o Espírito Santo não age em nosso meio da forma como ele poderia? Porque muitas vezes nosso coração está muito cheio de inveja, está muito cheio de competição. Mas olha que cena maravilhosa, o Espírito Santo se manifestando, ou derramando uma gotinha maior da sua presença, do seu poder, em razão de uma amizade, em razão de duas mulheres que se amavam, que se admiravam. E a presença do Espírito Santo foi tanta naquele momento que o bebê que estava no ventre de Isabel pulou de alegria. E o que eu desejo é que o fruto do Espírito Santo, que é o amor, ele transborde dos nossos corações, minhas irmãs. E que ele transborde tanto que ele chegue a se derramar sobre os nossos relacionamentos. O meu desejo é que nós sejamos, então, adoradoras como a profetisa Ana foi durante toda a sua vida. Ela poderia ser considerada pela sociedade uma mulher que talvez não tivesse utilidade. Ela era viúva, ela não tinha filhos, mas a Bíblia mostra que ela estava servindo, profetizando, adorando, não se apartava do templo, jejuava, orava, tinha uma vida com Deus. O meu desejo é que nós sejamos adoradoras como Ana. O meu desejo é que nós sejamos corajosas e obedientes como Maria foi. E que nós sejamos cheias do Espírito como Isabel. Amém, amém, meus irmãos? Essa foi a nossa reflexão de hoje. Aqui estão as referências bibliográficas para se alguém quiser tirar print aí e tá revisitando essas obras depois. Então é isso, meus irmãos. Eu quero agradecer a vocês pela presença de todos. Quero perguntar se alguém quer fazer alguma colocação, contar algum testemunho. Agora é o momento de deixar o microfone aberto aí para vocês falarem ou mandarem aqui no chat. Ninguém? Então tá. Ninguém quer fazer alguma colocação, mandar alguma pergunta? Quer, Bia? Fale, por favor. Sim, a Bia está falando aqui no chat a idade da profetisa, 84 anos profetizando. Não só profetizando, né? Ela tinha uma vida de oração, tinha uma vida de jejum, tinha uma vida de busca, um relacionamento intenso com Deus. É um grande exemplo, realmente, para as nossas vidas, que a gente possa chegar na idade de Ana, se assim aprover o Senhor, e que a gente possa ter essa disposição. Capaz, Regina, eu que agradeço pela tua presença. Amém, que a gente possa seguir, então, esses exemplos. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Lincoln, não sei se tá aí. Obrigada, Bia. Bia, belíssima exposição, viu? Parabéns mesmo. Oi? Uau, foi incrível. A exposição foi incrível. Deus continue te abençoando muito, muito mesmo. Amém, amém. Então é isso, gente. Muito obrigada. Acho que respeitei o tempo aqui, 9 horas. Fico muito feliz por estarmos juntos e até a próxima, então. Lincoln, eu só vou precisar da tua orientação. Eu só aperto aqui para desligar e vai ficar salvo. Não sei se ele tá me ouvindo. Eu tenho medo de perder a. Tu sabe, Bia? Minha bateria vai acabar. Abraço. Bia, antes de tu ir, tu sabe como desligar aqui e salvar a aula? Não sabe também. Bia, para encerrar a gravação, é só você fazer o mesmo processo que você fez para iniciar a gravação. E aí vai aparecer parar a gravação. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tá, achei. Então tá, gente. Beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe.